Terceiro bloco de regência verbal. Caraca, mas quantas mais, Zambelli? Quantos forem necessários para nossa aprovação. Não é a hora de desistir. Agora eu vou falar de um pronome que não é tão famoso quanto o que. O que é o cara. Esse aqui é assim, ó. Ele é o mimado dos pronomes relativos. Ele é o mimadinho. Ele é o quem. O quem só retoma pessoas. Como assim? O que? O chinelagem? Pessoa, pega. Coisa, pega. E se for o quem? Só pessoa. Coisa ele não pega. Ele só serve para pessoas. Além disso, aqui está um detalhe importante. Ele é sempre antecedido por uma preposição. Qual preposição, Zambelli? Depende da regra do Itaú. Mas olha o detalhe. Se a regra do Itaú mandar a preposição de volta, ele pega. Se não mandar, ele tem um A. Não entendi. Vou te mostrar na vida. Olha aqui, ó. A professora em quem tu acreditas pode te ajudar. Olha aqui. A Sora em quem tu acredita. Esse quem retoma a professora. A professora, a qual, né? Ou a que. Então vamos botar que. E pode ser a qual. Me diz uma coisa. Professora é uma pessoa ou é uma coisa? Geralmente são pessoas. Né? Então isso aqui é uma pessoa. Esse quem retomou o que, retomou a prof, o que retomou a prof, a qual retomou a prof. Lembra que o que retoma pessoas também, e o qual é Maria vai com as outras. Mas olha o detalhe. Na sequência deste pronome apareceu a palavra acreditas. E a gente sabe que quem acredita, acredita em. A gente não pode perder esse em. Então esse em vem para cá. Se eu mandei esse em para cá, vai ficar em que tu acreditas. Se fosse o que, em que tu acreditas. Se fosse o qual, na qual tu acreditas. Perceba que eu tive o pronome relativo na sequência, pela regra do Itaú, eu acredito em, esse em voltou. Como era o quem falou, cara, eu tenho que ter uma preposição. Se tu tá me dando a preposição, eu quero. O que falou, eu quero, e o qual falou, eu quero. Te liga. O amigo de quem Pedro precisará não está em casa. Percebe que esse quem é um pronome relativo, porque eu posso dizer o amigo que Pedro, o amigo o qual Pedro. Esse pronome pode ser trocado por qualquer um dos três. Então tá. Mas na sequência aparece o precisará. E quem precisará, precisará de. Te concentra nisso aqui, ó. Não viaja, sai do WhatsApp, olha aqui. Esse quem é o pronome relativo, esse que também, esse qual também. Na sequência precisará. Quem precisará, precisará de. Eu não posso perder esse de. Esse de vem pra cá, ó. E aí o quem, que é o mimadinho, que só pega a pessoa, falou, tudo bem, me deram a preposição, eu vou aceitar. O que, falou, beleza, quero essa preposição. E na qual, também. Então, frase certa, qual seria? As três. Desde que seja o amigo de quem Pedro, o amigo de que Pedro, o amigo do qual Pedro. Tem que ser de quem, de que ou do qual. Por quê? Porque quem precisa de, regra do Itaú, e o quem ficou feliz. Agora vai dar liga. Vem. Agora vai dar liga. Como assim, Isabelle, vai dar liga? Olha aqui. O colega a quem encontrei no curso. Colega é uma pessoa, então eu usei o quem. Eu posso colocar o que, porque o que é chinelagem, retoma qualquer coisa que botar para ele. Pode ser o que e pode ser só o qual. Agora, olha só o que está acontecendo aqui. Quem encontra... Ô pessoal, sabia que eu encontrei? E a pergunta, quando alguém encontra, é: encontrou o quê?
Encontrei uma carteira. Encontrei o quê? Eu encontrei a sorte. Encontrei o quê? Um grande amor. Este verbo, pessoal, esquece o amor, presta atenção aqui, ó. Este verbo é o famoso verbo transitivo direto. Este é aquele tipo de verbo que não pede a preposição. Tá, e daí? E daí que olha aqui. Pela regra do Itaú, se o verbo não manda a preposição, o coitadinho do que não ganha nada. O coitadinho do qual não ganha nada. Mas olha o mimado do quem ganhou a preposição a. Não entendi. É exatamente a nossa observação. Ele sempre, always, sempre será antecedido por uma preposição. Como assim? Se mandarem a preposição, ele pega. Se mandarem a preposição, ele pega. Se não mandarem, ele usa a. Entendeu a lógica? Tá, Zambelli, e o que? Não, o que é o coitadinho de chinelagem. O que não ganha nada, o qual não ganha nada. Quem tem esse detalhe é só o quem. Se não derem a preposição para ele, ele usa o a. Se derem a preposição, ele usa a preposição. Legal? Não é o cara, não é o que mais aparece em prova. Disparado é o quê? Mas ele é importante da gente saber. Afinal, ele tem esse detalhe importante aí que as bancas do mal podem nos cobrar. Tá, e o coitado do qual ali, ninguém vai falar do coitadinho? Não, ele existe, tá? Ele existe. Ele serve... Ele é legal porque ele é o pronome que tem a flexão de gênero, né? Menino e menina, de número singular e plural. Então, ó, masculino plural, feminino singular, masculino singular, feminino plural. Eu quero aproveitar essas frases para te mostrar a regra do Itaú, para te mostrar que essa regra do Itaú ela é lógica. Então, olha só, o chocolate de que gosto está em falta. Percebeu que esse que era um pronome relativo porque nós trocamos pelo pronome o qual. Na sequência, apareceu o verbo gosto. E quem gosta, gosta de. Eu não posso perder esse de. E aí o de veio para cá. O chocolate de que gosto ou o chocolate do qual gosto. Te liga. Qual é a função sintática de que? Qual é a função sintática de que? Vem para a frase da frente. Se tu quer saber a função sintática de que, tá na sequência. Quem é o sujeito de gosto? O sujeito de gosto sou eu. Eu gosto. E quem gosta, gosta de quê? Ora, gosta de chocolate. Que não buscou chocolate? Sim. Então, que é o objeto indireto. Porque quem gosta, gosta de chocolate. Legal, né? Olha só outra. A paixão por que lutarei. Ô Zambelli, mas quem luta, luta por ou luta contra? Tanto faz. Nesse caso, está lutando por, mas poderia ser contra. Então, se luta, neste caso, luta por, tá lá o por na frente de que, tá lá o por na frente da qual. Que aqui vira pela qual, porque, separado sem acento, que é um dos casos, né? Um dos casos do porquê é exatamente trocar por pela qual. É exatamente esse caso aqui. Agora, se você tem uma marca-texto, essa é a hora de pegar. Marca-texto nessa aula é tudo de bom. Te liga aqui, ó. Olha o que vai acontecer. A prova a que me refiro foi anulada. Percebe que esse que, ele é um pronome relativo porque nós vamos poder trocá-lo por a qual. Exatamente o que está acontecendo aqui. Troquei por a qual. Vem, olha para cá e te liga nesse detalhe. Na sequência do meu pronome relativo, apareceu me refiro. E quem se refere a. Quem se refere a. E aí, este a, pela regra do Itaú, para aqui. Se eu sou o cara da prova, se eu estivesse montando a prova, eu já ia fazer essa pergunta aqui, ó. Este a de a prova é igual ao a do a que? Resposta. Não. Esse aqui é o artigo e esse cara é a preposição que veio do me refiro. Eu faria essa pergunta só para dar uma porrada lá em outra matéria, chamada de morfologia. Mas te liga. O que, quando ele é pronome relativo, ele não tem artigo na frente. Mas a troca do pronome relativo o qual, ele vem acompanhado de um artigo feminino ou um artigo masculino. Olha o que vai acontecer quando eu trocar por a qual. Esse a qual tem o artigo.
e na sequência eu me refiro. Mas quem se refere a. E aí, esta preposição, olha para cá, pelo amor de Deus, entende. Esta preposição vai cair na frente do a qual que já tem um artigo. E aí vai acontecer a mais a crase. Crase aqui. Aí alguém vai me perguntar assim, ó, mas Zambelli, por que não tem uma crase na frente do quê, coitadinho? Porque quando eu mandei essa preposição para frente do que, lá não tinha o artigo. Então este a é só a preposição. Quando eu mandei essa preposição para frente do qual, já existia o artigo. Então gera uma crase nessa relação. Certo? Então, mas isso pode acontecer a qualquer momento? A qualquer momento. Certo? Vai depender da preposição. Tem que ser a preposição a, né? Porque aqui pediu a preposição por, não vai ter crase com a preposição por. Aqui pediu a preposição de, não vai ter crase com a preposição de. E quando for a preposição a e quando for a qual, a gente consegue ter uma crase já envolvendo um terceiro assunto, né? Porque te dá conta que nós estamos falando de regência, já associamos pronome relativo e aí já teria até crase, um assunto bem legal, bem pertinente para a gente associar a essa ideia aqui. Legal? Vamos lá então. Vamos falar do dito cujo. Olha o que acontece com o cujo. Esse cujo, ele também é um pronome relativo, mas a ideia dele sempre é de posse. Para quem vai cair lá numa ESAF, numa FCC, os caras vão tentar jogar o coitado do cujo de qualquer jeito. Mas esse cujo só pode ser usado numa ideia de posse. E olha só, quando existe a posse, ele não concorda com quem é dono. Ele não concorda com quem é dono. Se eu tivesse a caneta, eu seria o possuidor e a caneta seria a possuída. Ele não concorda comigo, ele concorda com a caneta. Esse pronome desgraçado concorda com a coisa possuída. Então ele sempre concorda com o possuído. Ele concorda com o possuído. Vamos entender isso na vida, olha aqui. A prova cujo assunto. O assunto não é da prova ou a prova é do assunto? O assunto é da prova. Olha que o meu pronome concordou com o possuído, não com o possuidor. Ele não concordou com o dono, ele concordou com esse cara aqui. Tá, e o que eles vão nos cobrar? Qual é a pergunta mais frequente que aparece em prova? A pergunta mais frequente é assim, ó. Poderíamos reescrever essa frase como cujo o assunto, eu não sei, a prova, cujo o assunto, eu não sei, a resposta será no, no, no. No, no, no. Por quê? Porque sempre que eu tenho o cujo, ele flexiona, ele já concorda com o cara. Então, observa que se eu colocar cujo o, cuja a, cujos os, eu estaria repetindo o gênero e o número. Então, a gramática diz que não se repete esse artigo na frente. Tá, ô Zambelli, se cair na prova, eu posso eliminar sem ler? Pode. Cujo o, cuja a, cujas as, cujos os, não existe. Pode riscar, nem ler a frase, porque é exatamente isso. Mas agora vai aparecer um momento bem legal aqui, ó. Porque olha aqui. A professora com cuja crítica concorda estava me orientando. Perceba que a crítica é da Sora. Esse cuja, ele liga substantivo a substantivo. Olha, vamos de novo. Que momento importante, ó. Sai do WhatsApp e te liga, ó. Ele liga substantivo com substantivo. Então, a Sora e a crítica. A crítica é dela, é da Sora. Se uma banca do mal nos pergunta com quem que ele está concordando, ele concorda com a Sora ou ele concorda com a crítica? Resposta, com a crítica. Porque ele concorda com o possuído. Ele concorda com este cara. Então, crítica é com quem esse pronome está concordando. Agora, olha aqui, vem. A professora com cuja crítica concorda. Quem concorda, concorda com. E eu não posso perder esse com.
Regra do Itaú. Se depois de um pronome relativo, uma palavra pedir a preposição, volta para cá. Entendeu a lógica? Agora, olha só. Se a banca fosse legal, fosse uma banca para fazer o cara pensar um pouco, a pergunta não seria essa. A pergunta seria essa daqui, ó. Se trocarmos a palavra concordo da linha 37 pela palavra discordo, olha só. Se trocarmos a palavra concordo da linha 17 pela palavra discordo, deveríamos fazer um ajuste para fins de concordância, de regência, da norma padrão, enfim, não nos interessa. O que interessa é, se quem concorda, concorda com quem discorda, meu amigo, discorda de. E se a regra é clara e diz que se depois de um pronome relativo alguém pedir a preposição, volta a preposição. Só que agora não é mais com, é de. Então a professora de cuja crítica discordo estava me orientando. A professora de cuja crítica, mas Zambelli, fica horrível essa frase. Tá certo. É isso. Não tem que fazer, tá? Ah, mas é horrível e é assim que cai. Vai cair assim, ó, lacuna e dizendo, tá certo ou tá errado? Tinha que ser outra preposição? Tinha que ser outro pronome relativo? Te liga que o cujo sempre liga substantivos. Ele concorda com o substantivo que é possuído. Se tiver regra do Itaú, volta a preposição. Legal? Olha aqui. A namorada cujos pedidos, os pedidos são dela. Os pedidos são dela. A crítica é da Sora. O assunto é da prova. Todos estabelecem ideias de posse. A namorada cujos pedidos obedeço. Para quem obedece, meu amigo? Obedece a. E a regra é clara. Se depois de um pronome relativo, uma palavra pedir a preposição, volta a cujos pedidos obedeço. Zambelli, se eu não botar esse a, tá errada a frase. Pode ter uma crase? Não. A crase só vai acontecer com a qual, porque é só ele que tem o artigo. É só ele que tem o artigo antes para poder ter essa fusão com a crase. Então aqui, ó, passa batido. Não tem nada, não vai ter crase, é só isso. Legal, né? A matéria é boa, a gente tem vontade de estudar cada vez mais. É incrível. Agora vamos falar desse cara, que é um outro cara que costuma aparecer com bastante frequência, que é o onde. Esse onde, ele vai ter uma derivação. A gente já vai anotar isso, de repente, para facilitar a nossa vida. Vamos botar assim, ó. Uma flecha que vai, uma flecha que vem. Aqui a gente vai puxar um quadradinho e vai botar em que. Olha só. Esse onde, ele é sinônimo de em que. O onde, ele é sinônimo de em que. É o que está escrito aqui, ó. Não precisa anotar. Tá aqui, ó. Não anota. É sinônimo de em que. Esse onde, ele só retoma lugar. E aí a gente vai botar assim, ó. Lugar fixo. Como assim fixo? Parado. Como assim parado? Imóvel. Como assim imóvel? Fixo. Como assim fixo? Parado. É a lógica. Ele tem que estar parado. Ele tem que estar parado. Aí aqui está o segredo da brincadeira. O onde só retoma coisa fixa, parada, imóvel. Mas o em que é chinelagem. Então a pergunta é: dá para trocar onde por em que? Sempre. Eu sempre posso, sempre. Acabou a minha caneta aqui, não vai ter jeito. Tá escrito sempre aqui, tá? Sempre. Eu escrevi em japonês aqui, ó. Tá escrito sempre. Eu sempre posso trocar onde por em que. Sempre. Mas ao contrário não é verdadeiro. Poderíamos trocar em que por onde? E aí a resposta vai ser depende. Depende. Aqui é sempre, aqui é depende, tá? Por quê? Porque o em que é uso geral. O em que tu joga na frase e ele tá certo. Sempre. O onde tem que ser parado. E aí olha o detalhe. Tá, Zambelli, eu vou escrever uma redação. Olha que legal, essa dúvida seria demais, essa dúvida. Eu vou escrever uma redação.
Eu posso, no lugar de onde, só usar em que? Pode. Por quê? Porque o em que é uso genérico. O em que é uso geral. O onde é só para lugar fixo, parado, imóvel. Eu já vou te explicar melhor isso. Existem derivações aonde é uma ideia de movimento. Por que movimento? Porque quem vai, vai a, né? Tá aqui o a. Existe de onde, que pode ser também traduzido como donde. Eu sei que é horrível, eu sei. Que é lugar de origem, tá? São derivações de onde. Mas a lógica é, onde é parado, aonde é movimento. De onde é origem. Em que uso sinônimo de onde. Então eu quero te mostrar, por exemplo, a minha primeira frase. A minha primeira frase diz assim, ó, o país aonde viajarei é perto daqui. Por que é aonde? Porque quem viaja não está parado, né, meu? Lembra, quem viaja não cria raiz, tem um ditado que diz isso. Quem viaja, viaja a algum lugar, para algum lugar. Então, se essa ideia é uma ideia de movimento, eu uso aonde. Agora, olha esta frase aqui, ó. Esta frase é demais. O problema em que estou metido pode ser resolvido ainda hoje. O problema em que estou metido, aí tu vai dizer, Isabelle, não pode ser o problema onde estou metido? Ô meu, sacanagem, velho, o problema onde estou metido. Por que não pode ser onde estou metido? Porque problema não é parado. Problema não é imóvel. Problema não é fixo. Problema é algo abstrato. Não é parado. Então, se não é parado, não pode ser onde. Tem que ser o quê? Em que. Quantas vezes a gente já não viu as pessoas dizendo assim, ó, cara, que situação bizarra, hein? É uma situação onde ninguém sabe o que fazer. É uma situação onde ninguém sabe o que fazer. Tá errado. Por quê? Porque situação não é parado. Situação é algo abstrato. Então tem que ser, é uma situação em que ninguém sabe o que fazer. É uma situação em que, e não uma situação onde, porque situação não é parado. Então, mas quando é que eu vou usar o coitado do onde, então? O lugar onde deixo o meu carro fica próximo daqui. Ó, o lugar onde deixo o carro. Lugar parado, né? O carro não está dentro de uma cegonha andando pelo Brasil até tu ir resolver pegar ele. Ele está parado. Então, é onde. Tá, Isabelle, mas não pode ser o lugar em que deixo o meu carro? Pode ser, pode ser. Porque o em que é o uso geral, o em que é chinelagem. Ele vai entrar para dentro da frase e resolve o teu problema. Por isso que eu te sugiro, se vai escrever uma redação, usar sempre em que, não usa onde. Vamos pensar um outro exemplo. Eu posso dizer assim, ó. Mãe, aonde está a toalha? Olha só. Mãe, aonde está a toalha? Eu posso gritar aonde está a toalha? Não. Por quê? Porque a toalha não está correndo dentro de casa, a toalha está parada. Então não pode ser aonde, tem que ser onde. Mãe, onde está a toalha? Toalha parada. Quantas vezes a gente não escuta propaganda, os caras falando assim, ó, aqui é o lugar aonde você encontra as melhores promoções. Caraca, deve ser uma loucura aquele monte de promoção correndo dentro da loja. Por quê? Porque não é aonde você encontra, é onde, porque é uma ideia de lugar parado, é uma ideia de lugar fixo, então não pode ser aonde, tem que ser onde. Essa é a ideia que a gente tem que ter com esse pronome, que é um pronome bem corriqueiro em prova, disparado, que é o mais importante. O segundo mais importante é cujo. E o terceiro é o onde. São os caras das provas. O onde e suas derivações, tá? De onde você é ou de onde você é. Mesma relação, tá? Tanto faz. Esse aqui é bem mais difícil de acontecer, mas existe. Esse aqui dá a ideia de movimento, né? Diga onde você vai, eu vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Aonde vai, tá certo, né? Por quê? Porque a ideia é de movimento. Então, aonde e onde é parado. Legal? Muito boa, né? Muito boa essa matéria. Dá vontade de estudar mais.
E aí, agora a gente vai falar de regência verbal. Só que agora é o outro bloco, já não é mais esse, nós já estamos indo para o outro bloco que agora vai começar a regência. Até então a gente fez base de verbos, base de análise sintática, base de pronomes relativos para entrar então na nossa matéria propriamente dita. Não desiste, hein? Tamo junto.